esperando o pessoal entrar aqui. Boa noite, gente. O convidado já chegou. Olá, meus anjos, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo, a primeira live aqui do Instagram, do Book Angel. E como eu havia falado para vocês, eu ia começar a falar mais sobre obras nacionais. E hoje nós vamos bater um papo com o autor André L. Braga, né? Vou convidar ele daqui a pouquinho. Ele já está aqui, daqui a pouco eu chamo ele. Esperar o pessoal entrar aqui. Boa noite, quem está chegando agora. Então, o autor, ele é brasileiro, mas não mora no Brasil. Mas eu não vou contar muita coisa dele, não. Vou esperar ele chegar para conversar com vocês, né? E não sei se eu vou conseguir responder as perguntas aqui, porque o meu tripé quebrou, então eu fiz um armengue aqui. Se eu clicar aqui é capaz de derrubar tudo. É ao vivo, gente, acontece essas coisas mesmo. Né? Então vou convidar ele aqui, enfim, né, para bater um papo com a gente. Enquanto isso vai entrando aí, sejam bem-vindos todos que estão chegando aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. André, me ajuda, não estou conseguindo te convidar. Sou leiga nisso aqui, não estou conseguindo te convidar, me ajuda aí. Faço o quê? Ai, Deus. Nossa. Deixa eu ver aqui. Opa. Já aceitei aqui, mas não veio, não apareceu. Olá, opa! Agora deu certo. Emoção, o coração tá a mil aqui agora. Olá, André, que prazer falar com você. Nossa. Prazer é meu. E agora deu certo. Estamos... Conseguimos, né? Quanto tempo aí esperando para fazer essa live? Olha, nossa. Eu suspeito que a gente ficou planejando essa live aqui uns 6 meses. A gente já tem conversado... Na minha cabeça tem 2 anos. Porque eu acho que eu te falei da ideia dessa live logo quando eu li o segundo livro, que eu li primeiro Ana, né? Aí depois eu li o segundo livro, que foi... Eu estou dizendo que o segundo que eu li, né? Não sei se foi o segundo que você publicou. Mas o Do Inferno ao Planalto, e aí eu falei, né? A gente fechou parceria, né? E aí eu tenho falado disso há tempo. Na minha cabeça tem uns 2 anos aí, mas... Pode ser, pode ser. Foi a história. Então, André, como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Eu costumo brincar nas lives que eu tô aqui no futuro. Hoje já é sexta-feira para mim. Nossa, é mesmo. Que hora é aí? 00:07. Nossa, 00:07. Normalmente esse é o horário que eu durmo, né? Aqui Então. aqui não dá pra ver não, mas deve ser 7h15, 7h10 agora. Então, aqui já é costume meu. Toda quinta-feira, ou quase todas as quintas-feiras, eu participo de alguma live. E normalmente é esse horário das 7 da noite no Brasil, que aqui é meia-noite, que é assim o meu limite, né? Fazer muito mais tarde do que isso, aí é pedir para ter uma sexta-feira ruim. A vida é corrida, né? Aqui eu costumo dizer que a correria é tanta, até falei com você, na correria é tanta que aqui a gente chupa manga e assovia ao mesmo tempo. Sim. Então vamos lá, né? Tá frio aí, André? Aqui tá Não, friozinho. aqui tá esquentando. É aquela história do tudo é relativo, né? O calor aqui, assim, 21, 22 graus já é calor. Então é uma pegada diferente. Agora tá o quê? Deixa eu ver aqui. 16 graus. Por ser meia-noite, tá quente. Nossa, aqui faz um friozinho, já sabe. Bahia faz um friozinho, a gente tá botando casaco. Sim. Então, André, para a gente começar esse bate-papo, queria que você falasse um pouco sua graduação, sua formação. Falei no início que você é brasileiro, mas não mora no Brasil, onde é que você mora.
e falar um pouquinho dessa ideia de você começar a escrever, quando foi que iniciou essa ideia, como foi que Ah, despertou nessa ideia de começar a escrever? perfeito, vamos lá então. Então, sim, eu moro no Brasil, fora do Brasil já faz 11 anos. Eu sou natural do estado de São Paulo, uma cidade no interior de São Paulo chamada Americana. Então, parte da minha vida foi em Americana, parte foi em Marília, que é mais para dentro de São Paulo ainda, quase no estado do Paraná. E a terceira fase da minha vida foi em Campinas. Então, tudo dentro do estado de São Paulo, até que veio a oportunidade de sair do país e ir para a Inglaterra na época. Então, eu fiquei 7 anos na Inglaterra, passei 2 anos na Suíça e 3 anos aqui na Holanda, que é onde eu estou morando agora. Na Holanda Então, agora. assim, eu moro na Holanda e, e é isso. Eu comecei a escrever. ah, Na verdade, a ideia de escrever já vinha desde pequeno. Quando eu morava em Marília, eu fazia o jornalzinho da escola. Eu era, assim, colocando hoje em palavras que na época eu não usava, eu era o editor do jornalzinho da escola. Então tinha o jornal dos estudantes, tal. Eu que pegava todo o material, compilava e Não formatava. era Goza Pediu, não, né? Goza Pediu que falava os podres da galera, não, né? Não, 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 não. Era um jornalzinho do bem, vai. É, Ah, Ronaldo. era um jornalzinho do bem. Era realmente para unir os alunos. Não tinha nenhum. E então acho que a coisa começou ali. Depois, mais para frente, ah, quando eu me mudei de volta para Americana, eu conheci uns amigos que a gente formou uma banda e a gente escrevia letra de música, mas Ai, que era legal. tudo coisa curta, né? Coisa pequena. Escrever mesmo, começar a escrever coisas mais longas, acho que foi em 2014, dentro dessa coisa de ficar mudando de um país para o outro, eu senti a necessidade de colocar para fora um pouco dessa coisa que é um misto de euforia e angústia, de você estar fora, aí de repente está conhecendo um país novo, só que aí você tem saudade do teu país. Então eu comecei a fazer um blog. Esse blog não existe mais hoje, mas eu escrevia coisas sobre isso. Eu escrevia sobre, tá bom, eu estou aqui na Suíça. Eu olhei pela janela de casa e vi um porco-espinho no quintal. Aí eu a ideia do porco-espinho e explicava, parece que é super legal, você está morando fora, você foi para a Europa, não sei o quê, mas tudo tem os seus espinhos. Então É. eu pegava coisas do cotidiano e escrevia histórias que remetiam àquelas coisas que eu estava vendo. Então acho que é ali que começou. Mas o primeiro livro, que foi o Ana, que você comentou, foi 2018. Meu exemplar aqui Sim. bonitinho. O Ana não tinha essa capa quando ele saiu a primeira edição. A primeira edição era esta capa. Então, Olha, foi, não alcancei essa capa. não, foi assim que ele saiu. E ele foi, na verdade, um presente de aniversário para minha esposa. Ele foi lançado no dia 15 de agosto de 2018, que é a data de aniversário dela, 15 de agosto. Legal. A, a terapeuta do livro se chama Verena, em Hum, homenagem a ela, e o sobrenome Pacelli é o sobrenome do bisavô dela. Ela não leva esse sobrenome, então ao longo aí da árvore genealógica foi perdendo, mas então o Verena Pacelli foi homenagem a ela, e essa era a capa original. Aí, logo depois, quando eu fui soltar na Amazon, esse aqui não era a Amazon ainda, foi uma tiragem limitada que eu fiz. Aí, para soltar na Amazon, que veio essa capa aqui. E ficou essa capa. eu gosto dessa Eu já- capa. Na verdade,
Esse livro é o meu xodózinho, né? Você sabe, né? Sim. Apesar de ter sido o primeiro, mas assim, é o meu xodózinho. Eu gostei muito dele, me impactou bastante, me emocionou demais, né? E vamos falar um bocado dele aqui, né, hoje, né? Sim, sim. Eu queria, antes de mais nada aqui, eu queria mostrar aqui para quem está entrando agora. Boa noite para quem está entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Interajam aí, dá para eu ler aqui. Eu respondo por aqui mesmo, viu, gente? Pessoal entrando aqui, eu estou aqui com o segundo que eu li foi esse, né? O Sim. do Inferno ao Planalto. É Impactou bem bastante. diferente. Nossa, né? É bem diferente do Ana. Outro polo, né? Aí eu tenho aqui também o Monkey, Sim. bem diferente também. Aí tem aqui, tô me exibindo aqui pra galera, né? Aqui, esse, o Mulheres que Temiam Seus Pais, que também é um xodózinho. Afinal Sim. de contas, né, está interligado aqui, para quem não sabe. Sim. Eu tô falando para o pessoal ficar curioso, viu? E quem não leu, já ficar curioso. E o último foi esse aqui. Ó, tá bem marcado. Esse daqui foi um que eu Sim. me debrucei, realmente já mais madura para ler o autor, André, né? Então, então eu marquei bastante assim. Inclusive, foi um livro que eu gostei muito. Não que eu não tenha gostado dos outros, mas tem os graus, né? As Sim. estrelinhas, né? Então, eu gostei muito. Deixa eu te fazer uma pergunta que é. E a experiência de escrita? Você já falou, né, que foi uma homenagem aqui à sua esposa. E ela, nessa situação toda, como foi que ela recebeu essa homenagem? Falar da Não, senhora foi. Braga aí pra Sim, sim, gente. sim. Não, foi super bem recebido. Ah, acho que o mérito da Verena nessa parte toda aqui, além de fazer o escrever, é o mérito da questão da leitura. A Uhum. leitura era algo que eu tinha esquecido ao longo da vida. Então eu gostava muito de ler, sempre fui um leitor assíduo, até que a vida veio e atropelou essa coisa de ler. E isso foi ficando de lado. Quando a gente se mudou do Brasil para a Inglaterra, isso foi no meio de 2011, eu tive que vender toda a minha estante, porque Gente, não fazia sentido eu pegar todos os livros, colocar dentro de uma caixa e pagar o frete para trazer. Eu falei, não vou. Então, ia sair muito caro levar os livros do Brasil para a Inglaterra. Eu vendi tudo, foram todos vendidos para sebo. doeu no coração. Gente, pensar Sim. nisso dói no coração. Tinha um apego especial a algum, assim? Sim, tinha. Eu tinha os meus livros do George Orwell, que é o meu autor favorito. Ah, assim, por, por uma grande bondade de alguns amigos, eu ganhei uma caixa que ela tá escondidinha aqui no Ai, canto, que legal. mas eu ganhei uma caixa da obra do George Orwell, dos amigos do Cyphers, no final do ano. Então, quando eu estava no Brasil, chegou lá o pacotinho. Então, foi uma felicidade enorme, que eu consegui reaver os livros que eu tive que vender todos lá em 2011. Então, de lá para cá, isso aí estava meio que dormente, eu não estava lendo o quanto eu lia. E a Verena sempre foi de ler muito, ler muito, ler muito. E acho que o outro mérito dela, além de fazer eu escrever, foi o despertar da leitura de novo. Porque se você não lê, você não escreve, não adianta. Tem alguns autores que teimam nessa coisa de, eu vou escrever porque eu gosto de escrever, eu sou bom de escrever. Pode ser que dê certo, mas normalmente não dá. Se você não lê e não lê, Escrever tem que ser, né? Você quer ganhar o coração do leitor, né? sim. Então, escrever por escrever tem que também escrever algo que as pessoas gostem, né? De ler. Sim, e também você precisa ler e não ler apenas aquilo que você gosta. Eu leio alguns livros que eu não gosto, mas eu leio ainda assim, porque isso me dá a visão de como que eu quero que a minha escrita fique. Então, o que, que eu quero que os meus textos se pareçam? Então, se eu só ler coisa que eu gosto, meus textos vão ficar sempre muito iguais. Se eu ler Uhum. coisas que eu não conheço, eu posso gostar, eu posso não gostar. Mas aí eu vou saber, isso aqui eu gostei e eu vou incorporar para minha escrita. Isso aqui eu não gostei, eu não vou colocar.
O livro que eu estou escrevendo agora, por exemplo, que é uma ficção política, mas é diferente do Inferno ao Planalto, é um negócio bem mais tranquilo. Assim, tem toda a questão da trama política, que por si só é pesada. Como é que é contínuo do Não, Inferno ao não, 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 Planalto? não, não tem nada a ver, é outro cenário, outra situação, mas é uma ficção política, e a ficção política por si só ela é pesada. Ela não tem as cenas gráficas que tem no do Inferno ao Planalto, no Teocracia Brasilis, ela é mais tranquila nesse ponto, mas tem a questão da política em si, que é um assunto pesado. E quando eu comecei a escrever, eu estava lendo muito a Ana Paula Maia, que é a autora que fez o Desalma, que está na segunda temporada agora no Globoplay. Eu fiquei apaixonado pela escrita dela. Ela escreve de um jeito que são frases curtas, que se repetem e que mostram assim uma simplicidade que fica complexa conforme você vai lendo, mas são coisas super simples. Frases curtas que se repetem, sem palavras muito rebuscadas, e coisas que acontecem e você fala, não, peraí, o que aconteceu aqui? Sabe, dá o choque. E eu falei, não, eu tenho que trazer isso para o meu livro. O livro novo que eu estou escrevendo tem muito disso. São frases curtas, frases repetidas, que ficam insistindo naquele assunto, Essa até que autora você entende pelo. é brasileira, é estrangeira? É uma autora brasileira, Ana Paula Maia. O Instagram dela é Maia Travis, Travis. É muito bom, muito bom. Ela Já tem. fez alguma live com ela? Não, não, não. Ainda, na verdade, eu nem chamei. Como eu sei que ela é aquela velha. Convite. Eu tenho que fazer o convite, eu tenho que fazer o convite, mas ela é autora com um roteiro adaptado para para Globoplay. Então, Ah, entendi. Uau! é, mas é fantástico. Então, se você não lê de tudo, para você falar isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero trazer, isso eu não quero trazer, seus livros vão ficar sempre iguais, sempre a mesma coisa. E uma coisa que eu tenho orgulho da minha escrita é justamente essa pluralidade. Você pega o Ana e você pega o Mulheres que Temiam Seus Pais, a propósito, o Mulheres que Temiam Seus Pais, que é esse aqui, é o meu livro mais vendido, esse aqui é o livro que mais funcionou com todo mundo. Conversou com a Sim, mulherada, né? sim. E você compara com o do Inferno ao Planalto, não tem nada a ver. Eles Nossa, poderiam ser livros, totalmente, totalmente. sim, eles poderiam ser livros de dois autores diferentes. E o último livro que eu publiquei, que é o Quadrilátero, ele, sim, Também é bem diferente. Eu digo, olha sim, aqui, a escrita tá. ele tem uma pegada hot em uma parte dele, então eu dividi o livro em quatro pedaços. Eu dividi o livro em quatro pedaços. Então ele começa com uma pegada que lembra o New Adult. Então são todas as problemáticas, digamos assim, da adolescente que acabou de fazer 18 anos e ela quer viver em um mundo que não é a realidade financeira dela. Então ela vive entre o mundo pé no chão dela e o mundo do sonho dela. O A, vislumbre, né? sim, a segunda parte, ela já vai bem para um lado hot. Aí a terceira e a quarta já se assemelha mais ao que eu costumo escrever, porque aí vai caindo tudo e ninguém é feliz para sempre. É aquela história. Então, É legal. Já me deixou triste aqui agora, né? Não vai ter final feliz, é sério? não, não. Essa acho que é a característica única em todos os meus livros. Não tem final feliz. Mesmo o Mulheres que Temiam Seus Pais, que tem Tem um uns final. respiros, assim. Tem uns Sim, respiros. tem, tem. Mas mesmo Mulheres que Temiam Seus Pais, que tem uma mensagem muito positiva e forte no final, Forte, é. é uma mensagem de esperança. Ela não é um final feliz.
Porque não É acabou verdade. ali. O mundo não ficou perfeito porque aconteceu aquele final. É só uma mensagem do tipo, existe uma esperança, mas ainda tem muito para ser feito. E eu acho que essa é uma característica da minha escrita. Não tem final feliz. Não tem. É verdade. É. Eu vou para a segunda pergunta aqui. Você falou sobre. Até você já respondeu essa pergunta, já praticamente, o que eu ia falar. Eu ia perguntar se você se inspirava em alguém ou em alguma história para compor seus livros. Uma você já respondeu aí, né? Aqui o Ana já falou que foi inspirado na sua esposa, em alguma Então, parte, né? Mas é na a verdade o nome. Sim, na verdade o nome e o estímulo, mas a história em si não tem nada a ver com ela. Eu acho que tanto Ana, mas mais presente no Mulheres que Temiam Seus Pais, porque aí eu segmentei, né? São 4 pacientes, cada qual com o seu problema. Eu fui realmente buscar a referência em pessoas que eu conheço. Então, o Ana, para quem não leu e tentar não dar muito spoiler, ah, o trocadilho do Ana que vivia no espelho é a mulher que se olha no espelho e que enxerga uma imagem que não condiz com ela. Então aí você pode pensar no trocadilho do Ana com anorexia e pensar que o a livro é primeira sobre coisa que eu anorexia comecei a ler. Foi a e, primeira de coisa. fato, ele envolve o distúrbio alimentar, mas ele não é só É isso. muito mais profundo do que isso, Exato, nossa. exato. Então, o distúrbio alimentar é aquela pontinha do iceberg, e você vai descendo e tem muito mais coisa. Nossa, muito, muito show. Vou até reler ele, viu? Vou Sim. reler. É Então, porque é ali, justamente isso. sim, ali eu tentei buscar justamente todas as coisas, as histórias que você escuta. Tal pessoa teve um problema porque o pai exigia demais quando era criança e queria que o filho ou a filha fosse perfeito ou perfeita. Então, tudo que tinha que ser, só a nota mais alta no boletim e a melhor das apresentações nos esportes e não sei o quê. Senão, não era digno ou Não digna era de ser digna, filho. Exato. merecedora, né? Tudo tem que ser seguindo os padrões que a igreja impõe, ou que você não pode fazer alguma coisa que alguém vai falar mal de você. Então eu tentei pegar todas essas historinhas e trazer tudo numa pessoa, que é a Perfeito. Annelise. Então a Annelise ela carrega um peso enorme de tudo que Gosto ela da passou. Annelise. Eu Sim. gosto dela. Ela é tanto que ela aparece ali não vou falar muito não para não dar spoiler. É Sim. difícil falar se não dá spoiler, gente, né? Mas assim, ela aparece em uma das obras aí. Eu queria ver, acompanhar a vida dela, queria continuar, Sim. mas você me disse que encerrou, né? Você fez isso comigo. Você encerrou a história com a minha personagem, cara. Sim. Né? Mas eu gosto dela. Ela, de certa forma, apesar dela ser uma personagem machucada, ela tem uma força, né? Uhum. Ela tem uma Sim. força que faz a gente acreditar realmente na superação e tal. Sim. E ela tem uma luta interna. Esse que essa que é a questão. Para eu escrever Ana, o tempo que eu gastei mais não foi na escrita em si, foi na leitura de vários, e vários eu digo aí, algo em torno de 8 a 10 livros de psicologia que falam sobre traumas. Então, o trabalho de pesquisa em todos os meus livros, eu diria isso. O trabalho de pesquisa sempre é pesado. Quando eu penso numa história, eu vou falar, eu vou escrever, imaginar alguma coisa aqui, algum livro que eu nunca escrevi, sobre um cachorro perdido na rua. Eu vou olhar, tá bom, o que eu consigo achar de histórias que narrem um cachorro perdido na rua? O que eu vou achar de livro que explica como que é você adotar um cachorro que estava perdido na rua, levar para um abrigo e transformar ele num cão que vai de novo acreditar nas pessoas. Eu vou ler tudo esse tipo de material antes de começar a escrever. Então vem a ideia, eu coloco Laboratório, no né? papel, sim, Né?
Uhum. Porque uma coisa que eu não gosto de fazer é, ah, digamos assim, ficcionar, se é que essa palavra existe, algo que é real. Então, o trauma de uma pessoa como a Annelise, que tinha um pai muito rígido, é real. Então, quais são as coisas que esse tipo de pai causa numa filha? Então, fui lá e li vários livros de psicologia com esse foco. Qual é a consequência desse tipo de trauma? Aí eu comecei a escrever. Eu gosto de Você, trazer isso. além da pesquisa, você teve alguém próximo que você No sabe caso, de alguma coisa? no caso de Ana, não. Ana foi realmente um combinado de vários traumas Uhum. de todos esses livros de psicologia que eu li. O Mulheres que Temiam Seus Pais é uma história bem diferente, que é esse aqui. Uhum. Então, esse aqui, o que acontece? São 4 pacientes. Uma paciente que tinha o conflito com o pai por conta de violência doméstica. Então, o pai batia na mãe quando ela era criança. Quando ela se tornou adolescente, ela tentou se revoltar contra aquilo e dizer: não, você não vai bater na minha mãe. Aí ela também entrou na questão da pancadaria, digamos assim. Então o pai ou batia nela ou batia na mãe. E os 2 irmãos mais velhos eram os neutros, que nada faziam. E não por outro motivo, eram os irmãos os filhos que o pai gostava. Porque eles eram os filhos bons que não se metiam naqueles assuntos que eram dele com a esposa. E a ovelha negra era aquela que brigava e tentava fazer alguma coisa que impedisse ele de fazer aquilo que ele queria. E por várias circunstâncias, o tempo passou, eles ficaram mais velhos, o pai ficou doente e ela era enfermeira. Olha aí, Então, que situação. então quem vai cuidar do pai doente? A filha enfermeira, porque os outros 2 não têm como cuidar. Então, Que essa é. ironia do destino, né? De repente ela tá Sim, ali agora. sim. Nossa. E é interessante, não tem nada a ver a história em si, mas para você ver que esse tipo de coisa talvez seja menos, digamos assim, ficcional do que eu coloquei no meu livro. Uma outra autora nacional, a Paula Feb, ela tá com um livro que tem uns 6 meses, mais ou menos, que foi lançado pela Dark Side, que chama Vantagens que Vi na Morte do Meu Pai. E é exatamente isso. O pai doente, a filha que não se dava bem com o pai, a filha enfermeira. Mas assim, a história é totalmente diferente, não tem nada a ver com a história do meu livro, mas o contexto é o mesmo. Então, dentro do imaginário nosso ou na vida real, esse negócio está ali. Não, não foi por coincidência que saiu o mesmo contexto para o livro novo da Paula. É porque é realidade. Quantas e quantas mulheres não têm problema com o pai? Inclusive, inclusive, estou vendo leitoras aqui que já comentaram. Estou conversando com você, mas estou Sim, de olho aqui. Já vi pessoas que disseram que se identifica porque realmente é muito real, né? Quando lê. sim. Boa noite para vocês que estão entrando agora. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E eu tô, aos poucos, estou aqui acenando para todo mundo aqui. Obrigada, gente, pela presença de vocês aí. Tem gente que já leu, está comentando aqui, é isso, esse livro é isso tudo que vocês estão dizendo aí, né? Deixa eu te perguntar outra coisa. Tem uma favorita? Tem uma protagonista feminina favorita desses livros com protagonistas? Seus livros, na verdade, têm protagonistas femininas bem fortes. Sim. Eu acredito que isso que atrai, né? Inclusive as vilãs, nossa. Sim, inclusive as vilãs nos livros Nossa, de que livro aqui, política. esse é tão mal que eu gosto da tua maldade. Não, não necessariamente nessa ordem, né? Mas eu quero dizer que isso é tão bem construída que, nossa, você, né, como é que diz?
tem uma certa mórbida empatia. Sim. Eu sei que pode ser que é isso que. Mais ou menos isso aí, Sim. né, que eu quero dizer. Tem uma favorita para você? Olha, eu acho que de todas as personagens que eu escrevi, a que eu mais gostei de escrever foi a Priscila, que está no Do Inferno ao Planalto e está no Teocracia Imaginei, Brasilis. imaginei, A, imaginei. a Priscila é o meu xodó e tem uma explicação por Diabona, isso. né? A Priscila é uma diabona. Sim. A Priscila, ela se basta nela mesma. Isso é o que eu mais gosto nela. Porque, tentando não dar muito spoiler, mas vamos lá, para quem lê, para o leitor, para a leitora, fica a dúvida de quem é a Priscila. Se a Priscila tem Ah, algo de sobrenatural ou se ela não tem algo de sobrenatural. E eu escrevi eu dessa tenho essa forma. dúvida também, viu? Até eu, quando eu Sim. penso que eu estou entendendo, eu digo, né, bem, nossa, Sim. dá um nó no cérebro. E eu escrevi dessa forma de propósito. Eu queria deixar em aberto quem é a Priscila. Quem lê decide se a Priscila tem algo de sobrenatural ou não. Eu sei a resposta, eu não vou dar essa resposta aqui para Valeu. não estragar, mas, Olha, olha vocês aí, viu? mas essa Cuidado. resposta, ela está, e aí depende da interpretação, você precisa ler e interpretar. Mas ela está no capítulo mais pesado do Inferno ao Planalto, que é o capítulo 13. Naquele capítulo acontece um negócio horrendo, e é o momento do despertar da Priscila. É ali que a Priscila deixa de ser uma assessora de imprensa e ela se torna quem ela é. Ali que ela cresce. Então, aquele momento é o momento que está a resposta. Para mim, é ali que eu explico quem ela é. Aí o leitor, a leitora precisa olhar ali e tirar daquele capítulo quem efetivamente ela é, se ela tem algo de sobrenatural ou não, mas a resposta está ali. E para quem leu do Inferno ao Planalto, sabe qual que é essa parte que eu estou dizendo, do capítulo 13, teve uma inspiração ali. Aquele capítulo, embora tenha todo um contexto de crítica social que eu quis colocar, eu até cito o livro Brasil Nunca Mais, eu realmente queria tocar essa Capítulo questão. 3 realmente me impactou também, viu? Sim. Ah, é, é, aquele capítulo ele teve uma inspiração numa história do Alan Moore, que é um autor que eu gosto muito também, que é o autor do V de Vingança. No V de Vingança, o terrorista, que é o da máscara, que é o famoso da máscara do V, ele sequestra a moça que depois acaba ajudando ele. E ela passa por uns perrengues enormes naquele momento de sequestro. Só que é o momento da virada. E aí o Alan Moore foi até criticado por algumas pessoas, dizendo isso aí é uma incitação à violência, a violência contra a mulher, onde já se viu você colocar Interpretação, né? isso. E, Interpretação. sim, e aí que está, eu não sou o Alan Moore, não posso falar por ele, mas eu sei muito bem o que eu quis colocar e por que eu me inspirei nele. Que é justamente para você mostrar, primeiro, que essas coisas acontecem, então é realidade, a gente não pode fazer vista grossa para isso, porque acontece. É duro de ler, é difícil de ler, é difícil de encarar, Crime, sim, né? A minha sim, experiência com esse capítulo sim. foi realmente, passei mal, tive que dar um tempo. Eu posso te dizer que eu passei mal para escrevê-lo. Eu ia te perguntar isso, eu Sim, disse, eu ia te perguntar como foi que você se sentiu escrevendo, porque muitos autores falam, né, que o personagem conversa e tal, e eu imagino que vocês têm um momento de escrita bem solitário, né, que tem que estar sim. concentrado, sem zoado e tal, eu imagino você ali imerso naquele personagem ali, como foi que você se sentiu? Fala aí pra gente, como foi que você se sentiu escrevendo. Esse foi o capítulo até hoje, de todos os livros que eu escrevi,
foi o capítulo mais difícil de ser escrito, que mais demorou, que eu mais escrevia, apagava, escrevia, apagava, escrevia, apagava. Por quê? Porque eu queria passar, ao mesmo tempo, a sensação de agonia da personagem, da Priscila, e a sensação de puro sadismo dos outros. Então, eu precisava escrever de uma forma que não poderia ser a forma que muita gente defende hoje, que quando você trata de um assunto desse tipo, você tem que ser sensível ao leitor, porque algumas pessoas vão ter trauma sobre isso e tal. Eu não queria isso. Eu não queria, por mais que eu seja simpatético com quem está lendo, eu queria mostrar, não, na visão de quem está fazendo, sim, na visão de quem está fazendo, aquilo é um negócio fantástico, porque eles estão se divertindo. Uhum. E é uma diversão sádica, é uma diversão podre. É real, né? A Sim, gente mas vê, eles estão se divertindo. assiste todo Exato. dia, a gente vê que Sim. essas coisas são reais, Então eu né? queria, ao mesmo tempo, colocar o lado do pavor dela com o lado sádico de quem está do outro lado. Então eu tinha que colocar ao mesmo tempo a diversão desse povo e o desespero dela. Foi o capítulo mais difícil de todos que eu já escrevi até Doloroso. hoje. No último livro, no Quadrilátero, tem um capítulo que foi difícil de escrever, mas por causa da técnica. Eu queria colocar uma técnica de praticamente fazer com que um acidente que acontece no livro virasse quase que uma música, um negócio orquestral. Então, Uhum. traduzir aquilo com uma linguagem que parecesse uma música deu trabalho. Mas ali era questão de técnica, não tinha nada de emocional ali, não era eu ali me envolvendo e falando, nossa, como é que eu estou escrevendo isso? Era realmente como que eu passo tecnicamente aquilo que eu quero passar de uma forma quase poética. Uhum. Esse outro não, esse outro realmente era o. Visceral. Exato, é. Então foi complicado, que ele foi difícil. Alcançou o objetivo, porque foi bem doloroso. Mas, assim, ao mesmo tempo, é por isso que a gente consegue gostar da vilã, porque consegue ter empatia por ela naquele momento ali, Sim. né? Principalmente mulher lendo aquilo ali. Eu lembro que na época que eu fiz a resenha, muitas pessoas comentaram que tinha lido, que impactou demais, né? Que despertou gatilhos e tal. E é verdade, é isso que passa. Mas entendi super seu ponto de vista, né? Inclusive, V de Vingança é um dos meus. Eu não li baseado no livro, né? Eu não li o Sim. livro, mas o filme eu assisto todo ano, porque eu gosto daquele filme, eu acho bem reflexivo, né? Sim. A quem está entrando agora, boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Rita Angelim, para quem não sabe, né? Acho que nem me apresentei, né, gente? Eu tenho a impressão que as pessoas já conhecem. Meu nome é Rita Angelim, eu sou do perfil Book Angel, né? Estou conversando com o autor André L. Braga. Vamos para mais uma pergunta, André. Vamos lá? Eu queria que você já falou um pouco de Quadrilátero, e é uma obra que eu estou percebendo que é diferente do tudo que você já escreveu, né? Sim. Eu até falo que eu disse, eu gosto de romance. Tem romance, pode ser o livro que for. Tem romance, eu gosto. Tem Então romance. a gente já começou a chipar ali, né? A galera lá no, no início. Que a gente gosta disso, quem gosta de romance gosta de chipar casal, né? Sim. E me fala um pouco dessa obra, assim, a inspiração, né? Fala aí onde adquirir, se tem e-book, se tem Bom, exemplar físico. o quadrilátero ele surgiu como um desafio. Ele está aqui. Tá aqui. Esse é o quadrilátero. A capa, ela não diz exatamente o que é o livro. Quando você olha, você vê uma capa em preto e branco com a silhueta de um cavalo. Ela não deixa muito clara o que vem a ser o livro. E foi uma decisão. Realmente eu queria que ficasse um negócio meio enigmático. Eu não queria simplesmente colocar aqui. Eu poderia ter ido para o lado, digamos assim, da maioria dos livros que tem alguma pegada mais hot, colocar um casal aqui na capa. Mas também eu ia estar mentindo para o leitor.
Porque aí todo mundo ia estar imaginando, um casal, não sei o que, vai dar tudo certo. Não, não dá nada certo. Esse aqui é um livro do André Braga, não dá Não nada tem certo. certeza, gente. Não dá nada Exato. certo. E você tinha falado de chipar. Se você me permite, eu quero ler um pedacinho que está aqui no comecinho. Tá, No, olha que eu falei 40 páginas até agora, viu? no comecinho tem aqui uma nota do autor, que eu coloco o Uhum. seguinte. Isso eu já li. Ok, pode. Onde que está aqui? Papapá. Aqui, ó. Não sou autor de histórias de amor, pelo menos não de amor romântico, daquelas que nos fazem suspirar e torcer por um casal fictício. Não escrevo para você chipar alguns dos personagens que povoam meus textos. Mas isso não quer Toma dizer que o cara. amor não esteja presente nos meus livros. Ele está lá, sempre esteve, embora não costume ser romantizado. E assim vai a nota. Então, esse livro surgiu como um desafio. A Tiane, que é do perfil Bebendo Leituras, ela veio e falou: por que você não escreve um livro romântico? Você só Eu escreve. acho que ela acabou aqui, viu? Acho que a Ela Tiane acabou de chegou aí. aparecer aqui. Ela está aqui. Por Oi, que você não Tiane, escreve. bem-vinda. Ela veio com essa história. Por que você não escreve um livro romântico? Por que você não escreve um casal ali para a gente chipar? Eu falei: eu posso fazer o meu melhor, mas não posso garantir. E teve, todo mês de novembro, tem um evento mundial que se chama NaNoWriMo. Traduzindo para o português, é o mês nacional de escrita de romances. A ideia desse desafio é: você se inscreve, se você quiser fazer uma contribuição, você faz. Essa contribuição ela é adotada em programas educacionais no mundo inteiro. Eu fiz a contribuição comprando um pôster. Então, você paga lá, sei lá, 15, 20 reais. Eles te mandam um pôster e esses 15, 20 reais vão ser aplicados em programas educacionais. Mas se você não quiser, você não precisa pagar nada. Você só participa do programa e está tudo bem. Eles te dão um site onde você faz o acompanhamento da sua escrita. O objetivo é que durante o mês de novembro inteiro, todo dia, você escreva 1.667 palavras. Ao longo de 30 dias, dá 50 mil palavras, que é um livro dessa grossura aqui. Então, 50 mil palavras dá um romance legalzinho, e foi isso que eu fiz. Então, eu falei: tem o desafio de participar, de escrever um livro mais para um lado mais romântico, e tem o desafio do NaNoWriMo que eu nunca tinha participado. Então foi isso que eu fiz. Então eu escrevi o livro em um mês. Toda a preparação anterior aconteceu, tive que planejar muito bem o que ia acontecer na história. Eu tenho a sorte de ter duas filhas que fazem equitação, então o mundo de cavalos, como que é andar a cavalo, salto, como são as provas, eu já conhecia por conta delas. Boa parte desse livro foi escrita no centro de equitação que elas fazem, porque eu tenho que levá-las, eu fico lá horas lá. Então, foi imerso nesse ambiente. Mas o cavalo e o centro de equitação é apenas onde se situa a história, mas não é sobre eles. Pano de fundo, né? Mas. Quem leu fala que o personagem mais legal do livro é o Lorde, que é o cavalo. Meu animal preferido é cavalo, então eu já simpatizei com o livro por causa disso, porque vai falar sobre cavalos, né? Sim. E o Lorde é bacana. Todo mundo que leu fala: o melhor personagem do livro é o Lorde, porque o resto eles fazem muita besteira. Ele foi lançado esse ano? Foi lançado em janeiro. Em janeiro, né? Sim. Então tá aí, fresquinho, né? É a mais nova obra? É a mais nova obra. Estou escrevendo um novo. Esse que eu estou escrevendo é uma ficção política. Pretendo lançar em agosto. Se tudo der certo, sai em agosto. Não tem nada a ver com o universo do Inferno Planalto, Teocracia Brasilis. Eu
retirei, e isso acho que é uma diferença bem significativa com relação aos outros livros políticos que eu tenho, eu retirei esse peso da violência que existia nos outros. Eu já Não que o livro. apesar de ter, em Teocracia Brasileira, apesar de ter, né, violência, eu acredito que do Inferno ao Planalto é ainda mais impactante. Sim, Nessa sim, questão aí, ainda mais exato. impactante. Porque o do Inferno ao Planalto são coisas que você está vendo no dia a dia. Sim. Bem atual, né? Esse novo, ele é bem mais leve nesse sentido, tanto que eu não vou colocar nenhum aviso de gatilho, não tem, não existem gatilhos ali. Ah, Óbvio que sempre pode ter, né? De repente alguém tem medo de rato, e tem uma passagem do livro que fala que apareceu um rato na sala. A pessoa pode ler aquilo e ficar, tá, desculpa, eu não vou colocar um aviso de gatilho que tem um rato no meio do livro. Mas, mas ele é bem mais leve do que os outros. Ah, mas a história, como eu disse, eu estou usando muito do que eu vi nos livros da Ana Paula Maia. Eu gostei demais da escrita dela. Falei, eu quero trazer pro meu mundo. A Ana Paula Maia tem um quê de sangue. Ela tem um quê de gore na escrita dela. Eu não estou trazendo isso. Eu estou trazendo realmente a técnica de frases curtas, pontuais, repetitivas, para ver o que dá. Por enquanto tá ficando legal. Eu espero que em agosto Então, saia. meio, início, meio. Não, 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 ele já passou da metade faz tempo, ele está bem. Eu já sei exatamente o que acontece até o final, então o livro já tá A totalmente história já está tudo na pronto sua na cabeça, né? cabeça, exato. Uma coisa que eu faço, eu sempre dou o nome, o título do capítulo antes de começar a escrever, porque o título do capítulo me diz o que vai acontecer no capítulo. É assim que minha cabeça funciona. Então, todos os capítulos que faltam escrever, eles já têm título. Então, já sei exatamente o que vai acontecer ali dentro. É realmente colocar, mandar para revisão e tê-lo pronto até agosto. Acho que eu posso comentar o título aqui e explicar um pouquinho. Já O sei, livro. acho que ele colocou aqui, já sabe do rato. O rato já É. conta tudo aí, né, Tiane? Bom, o livro vai se chamar Onde Pousam os Urubus. Uau. Esse título vem por conta de uma parte do país fictício que eu inventei. Então, ele não se passa no Brasil, ele se passa em um pedacinho do Brasil que se separou do Brasil por uma A questão de uma distopia guerra também? civil. A Ele, distopia? ele não é uma distopia, porque aquilo já aconteceu. Imagina que há 30 anos atrás um pedacinho do Brasil se separou e virou um país à parte. Então é esse país à parte, nesse país à parte que se passa a história. E esse país se constitui basicamente de uma grande cidade e de uma ilha que virou o depósito de lixo dessa cidade. É para lá que eles mandam o lixo. E onde tem lixo tem urubu. Então ali é onde pousam os urubus. E a história se passa basicamente com a população que vive na ilha onde vai o lixo da cidade grande. Essa é a história. E aí É, e a questão do rato é por causa do lixo. entendi. Tá. Então vai ser um rato só? Não, não, fala não. Deixa Não, pra lá. são vários ratos, mas A Ratolândia, né? sim. Você teve dificuldade, porque aqui eu conheço autores assim, né? Que tá aqui, pelo menos no Brasil, né? Alguns autores que eu converso falam sempre da dificuldade de publicar, né? Você teve alguma dificuldade? Tem experiência para contar aí a respeito da Eu, dificuldade de publicar? eu Teve tive obra uma, editada, né? sim, Teve alguma obra editada? eu tive uma experiência que eu não. Eu acho que ela foi boa como aprendizado, mas assim, sempre que algum autor me pergunta, pô, eu devo procurar uma editora para publicar o meu livro por uma editora que seja uma editora por contrato, ou seja, que eu vou lá e pago
para ter um número X de exemplares impressos? Minha resposta vai ser sempre não. Por quê? Eu tive essa experiência, não vou falar o nome da editora, mas quem tem o exemplar do meu livro sabe que editora que foi. O único de contratar o serviço deles, e aí eu paguei um valor, eu recebi 300 unidades do livro, mais ou menos, e eu simplesmente me frustrei. Por quê? Porque quando eu pensei numa editora, eu vou buscar uma editora porque eu quero estar em livrarias. Esse é o único motivo. Por que eu quero estar numa editora? Porque eu quero estar em livraria, porque aí a pessoa entra numa livraria, como eu faço, aí eu vou lá, começo a olhar, de repente eu vejo nossa, gostei desse livro, e eu levo. Eu já comprei muito livro assim. Aquela história de comprar livro pela capa, é o comprar o livro pela busca dentro da livraria. Já comprei muito livro assim. Olhei, li a sinopse, olhei a capa, não sei o quê. Ocupada. Quem nunca, né? Sim. Então, essa era a minha ideia. Eu falei, eu vou bancar uma edição impressa com uma editora para chegar em livrarias e tentar, através de livrarias, conquistar um público. Significa que eu vou vender horrores? Não. Se meu livro for ruim, se meu livro não chamar atenção, se por algum motivo o público não se identificar com ele, eu não vou vender do mesmo jeito. Mas era um canal de divulgação que eu, como independente, não consigo. O que aconteceu? Eu fiquei 2018, 21, 3 anos com essa editora. Meu livro não chegava em livraria nenhuma. Sempre era questão, quebraram as livrarias, porque teve toda a questão financeira com as grandes redes. Depois veio a Covid, não sei o quê. Eu consegui colocar o meu livro na Martins Fontes Paulista, depois de muita insistência. E consegui catalogar o meu livro na Saraiva, mas era por encomenda também. Então você entrava no site, comprava e eles iriam encomendar. Eles não tinham o livro físico na livraria. Então, para mim foi assim, um investimento que não teve retorno, não fez sentido. E quando me perguntam, faz sentido eu publicar por uma editora que eu vou comprar um volume X de livro? Não, não faz. Eu hoje vou na Wiclap, eu uso o serviço da Wiclap, eu subo meu livro lá de graça, não pago nada para eles para subir, coloco no catálogo deles, quem quiser comprar, está disponível na Wiclap, vão lá, compram, por um preço acessível. Frete é uma discussão velha de todo mundo que compra livro pela internet, a gente sempre reclama que frete é caro, então vai ter o empecilho do frete, mas você consegue comprar o livro. Quando estava pela editora, o do Inferno ao Planalto, ele era vendido a R$ 60. Isso em 2018. Hoje, o do Inferno ao Planalto, totalmente repaginado, saiu uma edição nova que está super bonitona, que é essa aqui, que é a capa da Karine. O interior foi refeito, tem umas artes que foram colocadas aqui, que é o Mauro Souza que fez. Então ele ficou lindão, tá pela Wiclap, com o frete, que a gente sempre reclama, vai sair menos de R$ 60. Antes do Inferno ao Planalto antigo, o preço de venda dele era 60. Não comprei nesse preço, não, já comprei na promoção. Sim. Então é complicado. Eu acho que essa foi a minha experiência. Eu não recomendo para nenhum autor. Não é o primeiro autor que fala comigo a respeito disso, não, realmente. Quem faz independente, aí tem gente que vai para evento e vende lá, e Sim. entra nas comunidades e vende entre grupos. E os próprios influenciadores, né?
que Sim, sim, às vezes sim. o pessoal Não, dá pau aí, gente, isso, mas os próprios influenciadores ajudam essa divulgação o aí, né? trabalho de vocês ajuda absurdo. Vocês não têm ideia o quanto ajuda para chegar, porque qual que é o nosso marketing? Eu não estou na livraria, meu livro não está lá. Ah, de tempos em tempos, o do Inferno ao Planalto ou o Teocracia Brasilis pulam para o topo do ranking em ficção política e de espionagem. Convenhamos, não tem tantos leitores assim que vão atrás de, eu vou em ficção política e de espionagem. Quem lê livros, por exemplo, do Stieg Larsson, que é aquele Os Homens que Não Amavam as Mulheres, ou quem assistiu o House of Cards quando passava na TV, acho que não Eu era leio no o livro. Netflix. Você leu o livro. Então, esse público consegue se identificar com o do Inferno ao Planalto, mas não é a busca natural dentro do site da Amazon. Então, se não é por vocês divulgando, o livro não vai, não adianta. Não tem um apelo comercial muito grande. E isso eu reconheço, mas vou começar a escrever coisas que têm apelo comercial. Aí eu vou estar me traindo, porque aí não é o meu estilo. Não condiz, né? E a outra É, coisa que a gente briga é tentar prêmios. O Teocracia Brasilis eu inscrevi no Jabuti. Vou conseguir passar? Não faço a menor ideia. Se eu conseguir, é uma ajuda e tanto. Se eu não conseguir, tá, pelo menos eu tentei. estamos na torcida aí, né? Vamos torcer aí. Sim. Falando das suas obras, né, que você falou aí, é o André que está escrevendo, né? Tipo, Sim. quem conhece a escrita de André sabe que vai sofrer um pouquinho, né? Sim. Você tem sempre fala muito sobre questões sociais, questão política, né? Tem que leva à reflexão, debate, coisas muito atuais, né? E já teve alguma reclamação, quer dizer, com certeza teve, né? Mas eu queria que você contasse a experiência de algum hater, né? Alguém que chegou e disse, não, você falou assim, me machucou, ou não é desse jeito, ponto de vista é diferente e tal. Olha, eu acho, eu posso me considerar uma pessoa de sorte. Eu não tive grandes problemas até hoje com haters, mesmo com o do Inferno ao Planalto, que é um convite para eles. Teve um site que publicou uma matéria sobre do Inferno ao Planalto, que assim, claramente ele pegou uma matéria que saiu no Aventuras na História, e em cima da matéria que saiu do Aventuras da História, ele resolveu fazer o contraponto dele, indo contra o livro. Mas claramente a pessoa não leu o livro pelos comentários. Você vê que ele pegou a matéria que estava no Aventuras na História e foi colocando o contraponto. Então teve esse, que eu achei divertido, até eu cheguei a colocar nos stories, falando, aí ó, Memória esportiva, né? sim, Eu não vi isso. faz, Depois manda para mim. faz um tempinho já, mas eu te mando. Eu te Manda mando. para mim. O dono do site dizia, em mais um delírio da esquerda comunista brasileira, Oh my God. o autor, entre parênteses, André L. Braga, publicou uma obra, entre parênteses, através de uma editora, entre parênteses, tudo era entre parênteses, e aí falava do Inferno ao Planalto. Ainda pegaram o sobrenome do nosso presidente. Óbvio que Bolsói veio de Bolsonaro. Não vou fazer aqui, não, é uma mera coincidência. Porque não é. Eu realmente quis brincar com o sobrenome. Mas você lê o livro. O cara, ele não tem filhos. Ele é muito mais novo do que o presidente. Ele vem de uma família que o pai era advogado. Então, ele é o mesmo personagem e ele é outro personagem completamente diferente. Eu busquei alguns elementos. Coincidência, mera semelhança, né? Sim, eu busquei alguns comportamentos, sim, eu busquei. Eu, de propósito, coloquei o sobrenome parecido. Mas para aí. Ele é outro ser humano.
A não ser que aí alguém vem e fala, não, realmente ele é a reencarnação do cara que quase ganhou a Segunda Guerra Mundial. Aí a gente vai conversar. Mas eu, né? é, mas eu não tive problema com hater, não. Teve esse aí só que colocou essa matéria e eu achei super divertida. Eu acho que é isso, não tive grandes E levou problemas, não. na esportiva, né? Sim, sim, eu E achei levou na super divertido. nenhum leitor então, foi só essa matéria aí, nenhum leitor Sim. veio. Ah, teve muito leitor que desistiu de ler o livro quando chegou no capítulo 13. E eu entendo totalmente, aquele capítulo é complicado. Eu ia desistir, né, daquela história, pelo amor de Deus. Mas eu dei um tempinho, porque realmente Sim, me impactou, até conversei com você, né? sim, Eu converso com os meus autores parceiros a respeito da obra e tal, que me causou, e você me explicou que tá, eu digo, ok, vou dar um tempinho, porque realmente impactou demais, que eu sou assim, eu sou assim, sim. sensível a essas coisas, né? E me impactou bastante, mas eu não desisti, assim, achei. Sou fã, né? Sou fã do Inferno Planato, tô sempre panfletando ele aí, né? Sim. No final das contas, virou um dos queridinhos, né? É, deixa eu ver, esse aqui eu já fiz, tal. Pronto, voltando para mulheres que mulheres, eu sempre esqueço Mulheres aqui, teriam seus mentes pais. desnecessárias. Voltando, teve alguma leitora que veio falar com você, assim, se identificou e falou, Sim, nossa, parecido com minha história, nossa, me emocionei e tal. isso já aconteceu várias vezes, porque são quatro personagens. Uma que tinha o pai rígido, que forçava ela a preservar o sobrenome da família, que eu acho que para mim das quatro é a história mais trágica das quatro, que é a Janaína. Tem a história que eu já comentei antes, daquela que é a enfermeira, que teve que cuidar do pai depois de idoso, que o pai batia nela, batia na mãe. Tem aquela que tinha um pai que era traficante e depois ela acabou se casando com um traficante e ela não sabia, ela foi descobrir junto com todo mundo depois, quando apareceu o cara na televisão, sendo como perseguido pela polícia. E tem aquela que tinha os ciúmes doentio do marido, porque o pai traía a mãe e ela sabia. Então, dentro desses quatro cenários, é, é fácil imaginar que vai ter alguém que, não, eu já passei por isso, ou alguma amiga passou por isso. Não é difícil você se correlacionar dentro desses quatro cenários. São coisas que acontecem. E é uma coisa atual, né, André? Sim, Eu estou sempre vendo aí próprios influenciadores mesmo, podcasts da vida e tal, YouTube, tem sempre um especialista, psicólogo, psicoterapeuta, falando a respeito dos problemas dos adultos hoje, né, que são raízes realmente de quando era criança e tal, sim, acaba que o livro fica muito atual, né? É um livro realmente que vai sempre conversar com alguém, né? sim. E você tinha me perguntado de, como é que fala? De inspirações. As quatro pacientes da Verena nesse livro, no Mulheres que Temiam Seus Pais, são quatro pessoas que eu conheço. Uau. Então, de fato, as quatro mulheres que estão no livro, exceto por um detalhe que eu não posso dizer aqui, senão eu estrago completamente o livro, tem um detalhe que é Direct a gente totalmente. conversa. É, tem um detalhe que é totalmente ficcional, dentro do meu universo, digamos assim, não que não aconteça, ele acontece também, mas não tem nenhuma inspiração na vida real. Os casos narrados das quatro são casos que eu conheço. Então, eu de fato conheço uma mulher que tinha um problema sério com o pai, que não se dava com o pai, e depois ela se tornou a pessoa que cuidou do pai. Eu conheço uma mulher que tinha um problema com o pai, que era não necessariamente um traficante, mas era um viciado e depois acabou se casando com um traficante. Eu Caramba. conheço
a mulher que tem esse ciúme doentio por conta do pai que traía a mãe, ela sabia, e também conheço aquela que teve que esconder a gravidez dos pais por zelo ao nome da família. Então, essas 4 personagens, eu conheço cada uma delas. Então, descrever no livro o que era o drama das 4 e o que elas sentiam e como elas narravam isso para a terapeuta, foi algo de pesquisa, mas foi algo também de resgatar aquilo que eu já sabia, que eu já tinha ouvido as histórias delas. Então E teve elas isso. já leram o livro? Já leram? Olha, Tiveram algum uma, retorno? 2 das 4 leram, mas não se pronunciaram. As outras 2, eu acredito que não leram. Deve ser doloroso ainda, será? Sim, sim. Imagino, né? Ok, nossa, tô super curiosa aqui. No direct a gente vai pensar, viu? Eu vou, vamos aqui. Uma última pergunta para o nosso bate-bola literário, né? Que eu fiz aqui. Esse aqui é surpresa, tá? Uma última pergunta aqui. Qual é o conselho que você dá a futuros escritores, né? Muita gente vai querendo escrever, né? Hoje, eu não sei se é facilidade ou se é uma acessibilidade, não sei dizer, a Amazon, né? A Amazon tem essa. Você colocar o livro. Não sei exatamente como é que funciona, mas eu conheço muita gente que está colocando o livro lá. Né? Sim, Então, de certa forma, tem a visibilidade acessibilidade de sua obra ter visibilidade, vamos dizer assim. Né? sim. Qual é o conselho que você dá para quem está começando a escrever, ou quem quer escrever, ou quem já tem alguma coisa guardada aí na gaveta? Olha, eu daria alguns conselhos. Né? Então, eu faria uma listinha. O primeiro que eu sempre falo para o Henrique, eu não vi o Henrique por aqui hoje, mas em algum momento ele vai acabar assistindo essa live. Eu sempre falo para ele que escrita é projeto de longo prazo. O que eu vejo muito acontecer, principalmente aqui no Instagram? Autora novo, nova, lança um livro, talvez 2, vem totalmente excitada, vamos lá, não sei o quê, vou vender horrores, não sei o quê. Cria aquela Aí expectativa. começa, cria toda aquela expectativa, aí vê que as pessoas não estão avaliando, as pessoas não estão postando nada do livro, não vê os livros sendo vendidos na Amazon ou sendo baixados, não sei o quê, aí fala, quer saber, eu vou largar tudo isso aqui não faz sentido, é um mundo de mentiras, não sei o quê, isso aqui é ilusão, a Mas vida... nunca foi fácil, André. Nunca É, foi fácil. é, Quem é leitor de clássicos e conhece autores sim. clássicos sabe disso, né? Então, acho que esse é o primeiro. Escrita é projeto de longo prazo. Se você lançou o primeiro, o segundo livro e acha que vai virar best-seller, não é isso aqui para você. Mesmo quando a gente fala, se a gente tentar pensar no mundo atual e fala, não, porque tem aí esse pessoal que ganha vida como blogueiro fazendo dancinha no TikTok. Quantos milhões de usuários do TikTok existem e quantos são aqueles que conseguiram milhões de seguidores e estão monetizando? É um percentual muito pequeno. E assim, você está falando de TikTok, né? Porque Isso. é atual aí, mas a gente sabe que em outras plataformas. Todo mundo teve um blog para chamar de seu, inclusive eu tive um blog durante Sim. 7 anos, né? Eu vim de blog, né? Sim. Vim de um blog. Né? Então, assim, a gente sabe que várias pessoas estão nesse ramo aí das plataformas e nem todo mundo chegou lá, né? Exatamente. Então, acho que o primeiro conselho é esse. Escrita é projeto de longo prazo. Se você se decepciona fácil com uma derrota, escrever de forma independente definitivamente não é para você. Porque você vai se frustrar, você vai jogar tudo fora, você vai falar que isso aqui não é para isso, aí você vai brigar com meio mundo porque ninguém leu seus livros, o mundo é injusto e acabou. Enfim, Acho, né? Vamos chorar, vamos lamentar. a segunda questão, que eu já comentei no começo antes, é ler e ler de tudo.
quem escreve não pode ter preconceito sobre leitura. Você tem que ler de tudo. Vai ter coisa ruim que você vai ler? Vai. Eu já li coisa ruim que eu nem resenhei. Eu falei, não, isso aqui não dá. Teve 2 livros, eu sempre conto essa história aqui, e eu não falo quais são esses livros. Quem quiser fuçar no meu Instagram, vão encontrar eles lá, porque eu postei resenha. Tem só 2 livros que eu li que eram muito ruins. Um porque não funcionou, a história era linda, mas a escrita não funcionou para mim, que é uma pena. Foi uma questão pessoal, para mim não dava a escrita, mas a história era ótima. E o outro porque era uma mentira. O autor me prometeu A e me entregou B. Então, esses 2 eu terminei de ler, fiquei super revoltado, fui lá e escrevi resenha. Mas tem muito livro que eu simplesmente abandono. Eu falo, não, não dá. Mas o Não que eu vale. tiro dali? Tudo bem, né, André? E Sim, tudo bem, eu vou abandonar sim. o livro, tá, gente? E aí o que eu tiro dali? Eu tiro que isto é um livro ruim. Eu olho, é um livro ruim, pode ser para mim, pode ser que para outras pessoas não seja, mas é um livro ruim para mim. Eu não quero escrever desse jeito. Então eu já sei o que eu não quero fazer. Eu nunca vou querer escrever com a linguagem que não funcionou para mim de um livro com uma história fantástica, que eu amaria se tivesse sido escrito de outro jeito. E eu nunca vou mentir na minha sinopse, prometer um negócio que eu não vou entregar. Se eu coloquei na Nossa. sinopse que o livro é isso que eu vou entregar. Então, eu acho que o livro ruim, para o autor, ele serve para dizer o que você não deve fazer, o que você não quer fazer. Então, você tem que ler de tudo. Se eu não lesse Hot, por exemplo, eu não ia ter conseguido escrever os capítulos mais quentes do quadrilátero. Mesmo do Inferno ao Planalto, tem 2 capítulos ali, tirando a barbárie do 13, óbvio, que é barbárie, mas tem outros 2 que realmente são relações consentidas com uma pegada mais alternativa. Se a gente pensar no mundo cis, mas eu tinha que saber como escrever aquilo. Então, peraí, se eu nunca estive numa situação daquela e não é a minha prática, digamos assim, se eu não ler, eu não vou saber escrever. Então, como que eu ia conseguir escrever o capítulo 8 do Inferno ao Planalto e no finalzinho, quando o Bolsói está com a esposa e a Priscila, isso é o máximo que eu posso dizer, como é que eu escrever aquilo? Eu preciso ler. Então, se eu não ler livros que têm esse tipo de narrativa, eu não consigo escrever. Então, leia para você poder escrever. Essa coisa de, eu vou simplesmente colocar as minhas palavras, vai sair uma coisa muito estranha. Né? E o Pode. leitor percebe essas coisas, né? O leitor Exato. percebe. Quem está Exato. lendo sempre. Então, acho que esses são os 2 principais conselhos. É você ler muito e você ter paciência. Não é projeto de curto prazo. Então vamos lá, a gente está encerrando já. Eu vi que tem gente que entrou agora, vou deixar a live gravada. Vai que dê tudo certo, né? Que eu não erre aqui, né? A André já me ensinou como é que grava, então vou deixar gravada, porque eu já fiz uma live aqui com a colega, ela até entrou aqui, a Carol, e ela não conseguiu gravar, ela deu algum erro que ela não conseguiu gravar. Não quero que essa daqui fique sem gravar, pelo amor de Deus. Vamos lá para o bate-bola. São seus livros, né, favoritos de cada gênero. Eu botei alguns aqui, tem vários, mas eu coloquei uns 11. Então vamos lá. Seu preferido de distopia? Meu preferido de distopia, esse eu vou no clichêzão mesmo, porque foi o primeiro que eu li e que me agarrou, 1984, do George Esse eu Orwell. preciso ler. Não Preciso ler. canso de falar dele. Então recomenda, né? Super recomenda. Sim. Sim, esse livro eu acho que foi o livro que mais me puxou para o mundo da distopia. Um monte de gente pode falar, não, mas peraí, tem livros de distopia muito mais elaborados. Tem, não vou dizer que não. É difícil falar em distopia e não pensar no Fahrenheit, no Admirável Mundo Novo, mas a simplicidade do 1984 é fantástica, é isso que eu amo nele.
é um livro simples. Então, aí você recomenda, né? Sim. Um livro romântico. Ou você Um não é de livro romance? romântico. Não, 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 eu sou de romance, sim. E eu vou até, ó, virando as costas para você, que não deveria fazer de jeito nenhum. Ah, embora ele não seja super romântico, porque ele tem uma pegada da questão da questão da guerra, é esse aqui, ó. O Tempo entre Costuras. Já ouvi falar e tenho curiosidade de ler Sim. também. Já vou colocar na minha playlist aqui. Pode colocar que esse livro Na é playlist, lista de bem desejos. legal. Ele não chega a ser um romance romântico simples, vai? Porque ele tem toda essa pegada da questão da Guerra Civil Espanhola. Mas Nossa, é uma história bonita. história bonita, né? Sim. E agora um de fantasia. Você lê fantasia? Olha, eu não sou muito fã de fantasia, não. Esse eu acho que eu vou ter que pular. Porque Pulou. fantasia, fantasia para mim, ele funciona melhor na tela do que no papel. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ler um livro e me jogar num universo quando você começa a criar muitas coisas. E a fantasia tem disso. Ah, porque você tinha um mundo tal que era dominado por tais seres, não sei o quê. Eu não consigo Até me entender transportar para aquilo aquilo. ali já Sim, desgastou, né? sim, eu não Ok. consigo. Agora eu vejo no filme, legal. Aí funciona. Então você não leu O Senhor dos Anéis? Não, não Não. li. Não, não, não Muito bom. conseguiria. Não conseguiria. É, É, de terror. A Tiane vive panfletando o Acotar aqui. Ela acabou de escrever aqui. Eu cheguei a baixar, mas não li ainda, Tiane. Eu É, também baixei, eu recomendado vejo por faz ela, tempo. mas está aqui. Eu tô lendo a saga Trono de Vidro, mas a Cotar ainda não me chamou a Sim. atenção, não. É, de terror. Terror, agora, esse aí eu vou ter que panfletar um nacional que, para mim, é fantástico, que é o Quarto 502 da Minha Sardine. Você fez resenha dele, não foi? Acho que eu li uma resenha sua. Fiz, Foi? fiz. Esse Quarto 502, ele te joga dentro de um sanatório que existiu nos Estados Unidos, no meio de uma epidemia de. Era pneumonia, não era pneumonia? Pá, 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 pá. Eu acho que era pneumonia. Ou. Não era aquela tal da gripe espanhola, nada disso. Eu acho que era pneumonia. Realmente estava dando pneumonia em todo mundo, eles estavam isolados do mundo por causa de neve, coisa e tal. Um sanatório, então os métodos de tratamento manicomiais na época eram ridículos, era realmente aquele tratamento de choque, não sei o que e tal. E ela pegou esse cenário e colocou uma lenda que existe no local de que um dos meninos que estavam nesse sanatório, na ala infantil, ele tinha uma paranormalidade e ele conversava com espíritos. Então ela pegou essa lenda do local e jogou. Então o menino conversando com o espírito, a bolinha que ficava pingando enquanto as enfermeiras estavam lá e todo o estresse das pessoas morrendo no local e eles sem acesso por causa da neve. É um terror sobrenatural, né? É, mas é um sobrenatural baseado no local que existiu e numa situação que realmente existiu. Várias pessoas morreram naquele inverno, não sei o quê. Então, esse jogo do histórico com a lenda, com o sobrenatural, é super pesado. Acho que Já esse fiquei quarto curiosa. 502, sim, esse quarto Já fiquei 502 vale a curiosa. pena. Já vou anotar aqui. É, de suspense. Suspense. Ah, olha, eu acho que aí eu me volto aqui
Eu não sei se eu posso chamar ele muito de suspense, esse aqui, mas ele tem uma pegada mais pro terror do que pro suspense. Ah, que é o. Eu acho que em português é o que aconteceu com Anne, que é da C.J. Já ouvi Tudor. falar dele. Ele beira o terror, mas para mim ele está mais para o suspense do que para o terror. E aí quando acaba o livro, aí você fala, realmente, ele é um livro de suspense. Para mim ele enquadra mais no suspense, eu ficaria com ele. Hum. Próximo aqui, um livro favorito da sua adolescência. Você lembra assim? Recordar, é Nossa, hora de recordar. Ah, foi ontem, né? Então, tem muito tempo, não. livro da adolescência. Eu não era adolescência, ainda era infância quando eu li aquela série Vagalumes. Ah, Ah, mas aquele, o Mistério dos Cinco Estrelas é o que mais me marcou daquela série. Vagalume, acho que marcou a infância de muita gente aí, as edições da Vagalume, né? Também Sim. lembro. Um clássico. Clássico vai ficar difícil agora, né? Não. Tem um clássico que eu gosto muito e ninguém entende muito bem porque eu gosto, porque normalmente as pessoas odeiam a forma que ele foi escrito, que é a Divina Comédia, de Dante Divina Alighieri. Quando eu falo de Divina Comédia, um Já monte de gente tive, me. já tive ele aqui, mas realmente não, na época estava verdinha como leitora. Talvez hoje eu pegue novamente para ler, que eu tenho Sim. muita curiosidade. A escrita dele é maçante, porque ele é escrito, como é que fala? Não é um soneto. Acho que, sei lá, aí a minha ignorância em terminologia ah, me atrapalha, mas eu acho que são sonetos, eles são versos. E é como se fosse uma grande poesia, mas é muito bom. O sarcasmo do Dante Alighieri descrevendo o purgatório, para mim, é o melhor. O inferno é o mais famoso, o inferno de Dante. Mas o purgatório, para mim, é a melhor parte do livro. Eu tenho curiosidade. Em algum momento na vida eu vou ler. Agora um autor clássico favorito. Agora vamos para o autor. Nossa, autor clássico favorito. Agora você me pegou. Eu acho que eu teria que ficar com o Dante também. Porque Dante também? essa obra dele, a Divina Comédia, é um negócio fantástico. Eu acho que A história muito. por trás. Eu nunca li o livro, não, mas a história por trás da criação do livro realmente Sim. é fantástica, né? Ele espetou toda a sociedade que, na verdade, estava bancando a escrita do livro. E talvez Ah, seja por isso feita de forma de soneto, né? Justamente sim, para dar uma camuflada na galera ali, né? Mas sim. para o bom entendedor, Exatamente. E o legal desse livro é que quando você pega o que a gente conhece hoje por inferno, purgatório, céu, o que acontece em cada um desses lugares, você tem muito pouco disso dentro da Bíblia. Então, dentro da Bíblia, você tem, haverá choro e ranger de dentes. E para por aí. Quem realmente descreveu o que viria a ser o inferno, o que viria a ser o purgatório, no nível de detalhes que o nosso imaginário traz hoje, foi o Dante Alighieri naquela obra. Ali ele descreve com um nível de detalhes tão bom que é o que ficou no imaginário hoje. Então, muito do que a gente pensa, serviu de tantas adaptações, né? sim, Ainda nos dias de hoje, né? E boas sim, adaptações, por sinal. sim. É. E um autor contemporâneo? Autor contemporâneo. Não vou fazer o que muita gente aqui deve estar esperando para falar, o Stephen King. Não, não é o Stephen King. Eu acho que a filha, entre aspas, porque não tem nada a ver, do Stephen King, que é a C.J. Tudor, ela já foi super bem elogiada pelo próprio Stephen King. Ela é, para mim, uma autora contemporânea muito boa. Eu gosto da obra dela.
Ah, já morreu, mas o Stieg Larsson, que escreveu as 3 primeiras partes da série Millennium, que é o que tem os homens que não amavam as mulheres. A história dele é fantástica, eu acho que ele merece estar dentro desse ranking aí dos contemporâneos. E dos brasileiros, eu acho que eu estou muito numa de Ana Paula Maia. Eu estou apaixonado pelo trabalho dela. Eu acho que não é uma autora, digamos assim, para todo tipo de leitor. Eu acho que você tem que gostar de ler coisas cruas para conseguir absorver o que ela escreve. É a mesma coisa que quando você pensa no Marçal Aquino, é isso? Marçal Aquino, quando você pensa em autores que escrevem a questão do dia a dia de forma crua, é o que ela faz. Então, ela tem uma trilogia que, na verdade, ela nunca vendeu dessa forma. Quem fez isso foi a editora Record, que chama como a Saga dos Brutos. A Saga dos Brutos é uma trilogia de trás para frente. Ela escreveu o último livro primeiro, depois o do meio, depois o que seria o primeiro, que conta a história de um cara que trabalhou numa carvoaria. Da carvoaria, ele foi trabalhar num açougue, num matadouro para matar boi, mas ele não gostava de matar boi porque o bicho ficava muito, muito sentido e ele não gostava de ver o bicho morrer. E aí termina com ele num matadouro de porcos, que aí sim é o que ele gostava de fazer. Ele gostava de matar porco. O boi não gosta de ver, não, mas o porco dava para ver. Exato, exato. E ele sentia até prazer em matar o porco. Então, essa saga dos Brutos começa com ele matando porco, volta para ele matando boi, volta para ele na carvoaria. E depois ela escreveu um 4º livro que esse livro tá tendo bastante resposta positiva, principalmente depois que ela fez o Desalma na Globoplay, que começou a aparecer mais o nome dela, que é o Enterre Seus Mortos. Aí o mesmo personagem daquela saga aparece coletando animais mortos na beira da estrada. Então ele trabalha para a companhia que faz a administração da estrada para coletar, tem um cachorro morto, tem um pássaro, tem não sei o quê, tem que tirar do meio da estrada, é o trabalho dele. Até que ele se depara com o corpo de uma mulher. E aí todo o dilema do que eu faço com isso? Porque o meu trabalho é tirar animais mortos. Ninguém me falou que ia ter um animal humano aqui, um ser humano morto. Então, essa é a história do Enterre Seus Mortos, que eu acho que é o 4º ou 5º livro dela, mas é um que eu tenho visto bastante aparecer por aqui, o pessoal está lendo bem. Para encerrar aqui o bate-bola, é de não ficção. Como? De não ficção. De não ficção, por causa do Instagram, o Nerdvino, eu acabei lendo esses 3 aqui. Eu vou até pegar aqui. Esse aqui, ó, o Roube como um Artista, do Austin Kleon. Mostre seu trabalho, deve ser esse o título em português. E o Siga em Frente, Siga Adiante, sei lá como que saiu em português. Mas esses 3 livrinhos aqui do Austin Kleon, você conhece esse primeiro aqui, pelo menos? Não conheço. É muito legal, principalmente para a gente. Porque o que a gente faz aqui? O nosso trabalho dentro do Instagram é tentar divulgar coisas que a gente lê, coisas que a gente vê, divulgar o trabalho dos outros, divulgar o nosso próprio trabalho, e essa divulgação acontece com o compartilhamento. Então, ele explica aqui, por exemplo, um autor, e isso eu faço muito pouco, eu não sei fazer isso, e aí eu achei legal nesse livro que é justamente
algumas dicas. Quem faz muito bem isso é Maísa Santiago. Maísa Santiago. Ah, ela faz muito bem isso. Ela conta o que ela está fazendo. Então, ela estava escrevendo o livro dela lá, O Paradoxo de Masking. Foi o último livro que ela publicou. Ela contava, como que está indo isso, como que está a criação, e ela jogava isso com uma boa dose de suspense. Outros autores vão e realmente descrevem o dia a dia deles, como que é meu processo criativo, como que é que eu crio um personagem. Tem uma outra autora que ela é a Raíssa, qual que é o sobrenome dela? O Instagram dela chama Garota Bestseller. Ela vai muito mais a fundo. Ó, é isso aqui que eu estou fazendo para capa. Olha o desenho aqui. Ó, eu estou pensando em colocar esses elementos. O que você acha? O que remete? Exato. Então, ao mesmo tempo que você compartilha o seu trabalho, você está compartilhando as suas ideias, você está pegando a ideia dos outros e criando e lapidando a sua história. Esses 3 livrinhos falam sobre isso. Como que você pode ser um artista nessa época digital que a gente está vivendo. Então, acho que esses 3 aqui é legal. Sim. E é super legal. A parte gráfica que ele fez, ele é assim, super bem diagramado e tal. É um livro legal de ler também. Tem mais isso. Foi o Nerd Divino que passou a dica e eu fui lá e li. Acho que eu sigo ele também. Sim. É isso, meu Deus. Quanto tempo tem essa live aí? O bate-papo tá bom demais. Sim. Mas nós vamos encerrar que André quer dormir, né, André? Para mim já 1h35. Já deu, né, André? Nossa, isso tudo! 1h35 da manhã. E amanhã o meu companheiro, cãozinho, ele vai ficar meio de molho amanhã. Que amanhã é o dia de castração dele. Oh, tadinho. Boa Tadinho sorte. mesmo. Tem que ficar cuidando dele no final de semana. Obrigado por ter disposto. A gente sabe que nessa correria, afinal de contas, é muito tempo que a gente está tentando gravar essa live junto. Estou super feliz, super emocionada aqui de ter falado com você. É realmente surreal esse contato que a gente tem com o autor, né? Eu estou aqui com obras suas, estou aqui conversando com você, né? É realmente surreal. Estou muito feliz com isso. Obrigado. Sei que não é fácil para vocês estarem aqui, né? Conversando com a gente, dispondo de tempo. Obrigado também por acreditar aqui, né? Nesse trabalho como influenciadora. Como eu digo, não é pequena, mas aqui firme e forte. Sim. Eu quero realmente que as pessoas leiam as suas obras, entendeu? Que sintam o que eu senti quando eu li, né? E agradeço muito porque eu lembro que o meu Instagram, quando começou, quer dizer, eu já faço resenha há muito tempo, mas meu Instagram era pequenininho, né? Tinha poucos seguidores e você foi lá, a gente fez a proposta de parceria, sempre me presenteou com livros. Eu vi a menina até comentando aqui, tem muito autor metido, né? Teve alguém que comentou aqui. E, na verdade, a gente criou uma relação de amizade. Tenho certeza que se a gente se bater por aí pela vida, Sim. né? Vamos bater aquele papo. E assim, você gosta de vinho, né? Gosta de vinho também, vamos tomar aquele vinho, né? E bater um papo pessoalmente. Então, muito obrigada, assim, muito agradecida mesmo. Espero que quem assistiu tenha gostado. Quem não deu tempo de participar, não teve como participar, vai ficar gravado. Então é isso. As últimas palavras aí que você tem para falar. Bom, eu queria agradecer o espaço aqui, Rita. Foi muito legal conversar contigo. Bom, em agosto, como a Ellen estava comentando aqui, que ela já assumiu que é presente de aniversário dela, porque ela faz aniversário em agosto. Vamos ver se sai. Obrigado, valeu. Vamos ver se sai o Onde Pousam os Urubus, que é o próximo livro. Já estou curiosa, né? Olha, tá faltando. Vou cobrar, viu, André? Tá faltando obra para mim aqui, viu? Tá faltando. Tá faltando chegar aí. Mas a gente pode falar em outra. Nossa, é muita coisa para falar aqui, né? Legal. E fica para a próxima, então. Então, Perfeito. gente, beijão, boa noite para todos vocês. Boa noite, André. E até a próxima. Boa noite, obrigado. Até mais. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau.
E agora como é que encerra? Ah, encerrou.